Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa videoaula eu vou resolver a questão 15 do vestibular de inverno da UEM do ano de 2018, beleza? Acompanhe a leitura. No plano cartesiano, considere uma circunferência C1 que passa pela origem e é concêntrica à circunferência C2, de equações x ao quadrado, de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y mais 16 igual a zero. Assinale o que for correto. Pessoal, veja que eu já deixei aqui um desenho semi-pronto, mas eu vou partir do princípio que eu não conheço esse desenho, tá? Porque esse desenho já está com os dados tudo correto. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu tenho uma circunferência C1 que ela passa pela origem e ela tem o mesmo centro, ela é concêntrica, então ela tem o mesmo centro que a circunferência C2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, ó, que é a equação geral da circunferência C2, e vou apresentar ela em sua forma reduzida. Com isso, eu vou conseguir determinar o centro e o raio, beleza? E aí, desse centro e desse raio, eu consigo modelar a outra circunferência. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho a equação x ao quadrado, vou copiar aqui. Ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x mais 8y mais 16 igual a zero. Para resolver isso, eu vou colocar primeiro todos os termos x um próximo do outro e os y um próximo do outro. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado menos 6x mais y ao quadrado mais 8y mais 16 igual a zero. Beleza? Pessoal, agora ó, eu vou pegar esses dois termos que estão aqui, ó, x ao quadrado menos 6x, e depois eu vou pegar esses dois aqui, ó, mais y ao quadrado mais 8y, e vou completar quadrados com ele. Eu não vou usar o 16, tá? Então, aqui eu vou completar quadrado. O que é que você faz para completar quadrado? Ó, presta atenção nessa regrinha. Você abre um parênteses. Tá vendo que aqui tem x ao quadrado? Você coloca só o x aqui, ó. Beleza? Aí aqui tem um sinal de menos, você repete. E esse termo 6x, você divide por 2 na sua cabeça. 6x dividido por 2 vai dar 3x. Você pega o 3 do x e coloca aqui. 3x, coloca o 3. Beleza? E eleva ao quadrado. Só que quando você completa quadrado desse jeito, você tem que tomar cuidado só com uma coisa. Ó. Se a gente fizer a volta e resolver esse produto notável, a gente vai ter assim, o quadrado do primeiro termo, que vai dar isso. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar isso. E aí vai aparecer aqui, ó, mais o quadrado do segundo. Vai aparecer aqui embaixo mais um termo que aqui em cima não tem. E aí você vai ter que excluir. Quem é que vai aparecer aqui? Ó? Aqui vai aparecer 3 ao quadrado, que é 9. Aqui vai aparecer o 9. Então, eu quero excluir esse 9. Então, você vem e coloca menos 9. Beleza? Ó, completamos quadrado aqui. Agora, eu vou no outro termo completar quadrado. Então, eu vou repetir o mais. Vou abrir parênteses. Como é o y, você coloca o y. Coloca o sinal de mais. E aqui é 8y. 8y dividido por 2 dá 4y. Você pega o 4 e coloca aqui ao quadrado. Beleza? E aí, agora você pensa o seguinte, ó. Quando você faz a volta desse produto notável, você vai ter o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que está aqui também. E aí vai aparecer mais o quadrado do segundo. 4 ao quadrado, 16. Aqui vai aparecer o 16. Beleza? Só que o 16 não tem, então você vai ter que tirar o 16. Aí você vem e faz menos 16. Basicamente, depois que você completa o quadrado, você faz assim, ó. 3 ao quadrado, 9. Vem aqui e tira 9. 4 ao quadrado, 16. Vem aqui e tira 16. Se fosse 5 ao quadrado, 25. Vem aqui e tira o 25. Simples assim, tá?
Agora você repete o mais 16. Igual a 0. Beleza. Pessoal, agora ó, veja que aqui tem mais 16 e menos 16, para nossa sorte. O que é que eu vou fazer? Eu vou cancelar um com o outro. Então, eu sei que o menos 16 cancela o mais 16. Agora, eu vou escrever isso aqui e passar o menos 9 para o outro lado. Então, aqui vai ficar assim, ó. X menos 3 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado. E o 9 negativo vem para cá, positivo. Beleza? Pessoal, agora de vermelho aqui, ó, eu vou escrever a equação reduzida de uma circunferência. Ela é do tipo x menos a ao quadrado somado com y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. E o centro da circunferência é o ponto que andou A unidades para x e B unidades para y. Veja que nesse caso, ó, a fórmula aqui é um menos. E aqui está certo, é menos. Então, na minha circunferência C2, ó, vou colocar aqui, C2, deixar destacado. Na minha circunferência C2, eu sei que o centro é o A, que aqui é 3. 3 para x. E para y seria b, mas aqui é menos e aqui é mais. Veja que esse sinal positivo está contrário à fórmula. Então, você não vai pegar só o número 4, aí você vai inverter. Aqui vai ficar menos 4. Então, a minha circunferência C2 tem centro 3 e menos 4 e tem raio, o raio dela é... Ó, tá vendo que aqui tem um 9 e aqui é raio ao quadrado? Você pode pensar assim, poxa, que número ao quadrado dá 9? 3. Então, deixa eu só mudar um negócio aqui, aqui é um sinal de igual, né? Então, o raio da minha circunferência é 3. Se você tem dúvida, você compara a fórmula. Você pega o raio ao quadrado e aqui você pega o 9. Aí você vem e faz assim, ó, raio ao quadrado é igual a 9. Passo 2 em forma de raiz. Raio é igual a mais ou menos raiz de 9. Beleza? Raio é igual. O mais ou menos não precisa, porque nós estamos falando em medida de segmento, então não precisa colocar o mais ou menos. É sempre positivo. Raiz de 9 é 3. Beleza? Então, a minha circunferência C2 tem centro 3 e menos 4 e raio 3. Tá aqui, ó. A minha circunferência C2 é essa azulzinha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. C2. Então, esse ponto, que é o ponto A aqui que eu marquei, é o centro dela. Veja que o centro andou 3 unidades para x. 1, 2, 3. 3 unidades para x. E 4 para y. Menos 4 para y, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Beleza. Então, a circunferência azul é a circunferência C2, que nós tínhamos a equação, colocamos na equação reduzida e achamos o centro e o raio. Beleza? Agora, nós temos a outra circunferência, ó, no plano cartesiano. Considere uma circunferência C1, que passa pela origem, ó. Então, tem um ponto aqui na origem, ó. Passa pela origem. Esse ponto P, que eu vou chamar de 0, 0, pertence à circunferência C1, tá? Passa pela origem e é concêntrica. O que quer dizer concêntrica? Concêntrica quer dizer que tem o mesmo centro. Tem o mesmo centro da C2. Então, esse centro é da circunferência C1 e é da circunferência C2. Beleza? Aí aqui, gente, ó, eu tenho que o raio dessa pequena, do raio da circunferência azul, é 3. E depois nós vamos ver, se precisar, a gente calcula o raio da circunferência grande. Vamos lá. Vamos colocar agora se os itens são verdadeiros ou falsos. Olha lá, ó. O ponto 3 e menos 2 pertence à circunferência C2? Gente, a circunferência C2 é a circunferência grande. Se você pensar no ponto 3 para x e menos 2 para y, seria assim, ó, 3 para x e menos 2 para y. O ponto vai cair aqui dentro. Ele é um ponto
interno. Mas ponto interno, vou escrever aqui, ele não pertence à circunferência. Ele só pertence à circunferência se ele cair sobre a circunferência, tá? Então, o fato do ponto estar dentro da circunferência não quer dizer que pertence à circunferência. Esse ponto poderia pertencer ao círculo que fica determinado. Então, esse item é falso, tá? Mas vamos supor que você não fez o desenho. Você não fez. Como é que você determina se um ponto pertence à circunferência? É fácil. Você troca suas coordenadas na equação. Veja que aqui é o x e aqui é o y. Você vai trocar o x no lugar do x, o y no lugar do y e ver se a igualdade se verifica. Então, vamos lá, ó. 3 no lugar do x, 3 ao quadrado, 9. Menos 2 no lugar do y, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 6 vezes o 3, 18. Mais 8 vezes menos 2, menos 16. Mais 16 igual a 0. Veja que você tem 16 negativo que cancela 16 positivo, correto? Aí sobrou o seguinte, 9 mais 4, 13. 13 menos 18 é igual a 0? Não, essa conta é falsa. Então, veja que o item 1, nós determinamos que ele é falso de duas maneiras. Verificando que o ponto ele é interno à circunferência e não pertence a ela, não pertence. E também fizemos pela equação. Substituindo as coordenadas, nós verificamos que a igualdade não é verdadeira. Se a igualdade não é verdadeira, esse item é falso. Vamos para o item 2. A equação de C1, essa aqui, a equação de C1 é dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0? Gente, não é, né? Porque, ó, do lado direito da igualdade fica o raio da circunferência. E aqui ele está dizendo para mim que o raio é 0. Poxa, olha o tamanho do raio dessa circunferência. O raio dessa circunferência não é 0, tá? E se a gente quiser determinar a equação dessa circunferência, ó, vou fazer aqui, ó. Circunferência C1. A circunferência C1 é a circunferência grande. Então, ó, pega a equação genérica. X menos A ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Quem é o A? O A é a coordenada x do centro. Veja que a coordenada x do centro é 3. Então, aqui ficaria x menos 3 ao quadrado mais y menos... Quem é o B? B é a coordenada y do centro. Então, você vai descer aqui, ó, menos 4. Com esse menos, mais 4 ao quadrado. E quanto mede o raio da circunferência grande? Ah, moleza. Observa aqui, ó, dá para aplicar o teorema de Pitágoras, ó. Veja que aqui, ó, eu montei um triângulo retângulo. E mais que um triângulo retângulo, eu observo que é o seguinte, ó, esse cateto mede 1, 2, 3. Esse outro cateto mede 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho um triângulo retângulo que tem os catetos 3 e 4. Lembrando de terna pitagórica, o raio da circunferência, que é a distância desse ponto a esse, só pode medir 5 unidades. Aí você vem aqui e coloca o raio 5 ao quadrado. Então, a equação do tipo x menos 3 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 25 é a equação da circunferência grande C1, né? Que aqui não sei por que motivo eu escrevi C2, ó. Aqui é C1 e aqui é a C2. Beleza? Então,
essa aqui é a equação e não essa. Então, esse item é falso. Outra, item 4. O diâmetro da circunferência C2. C2 é a circunferência pequena. Mede 6 unidades? Mede, gente, porque o raio dela é 3. Se o raio é 3, o diâmetro é 6. 6 unidades de comprimento. Então, aqui está dizendo 6 unidades de comprimento. E esse item é verdade. Só lembrando aqui, a C1 é a circunferência grande e a C2 é a circunferência pequena. Vamos para o outro. O item 8. A reta y igual a x é tangente à circunferência C2? Pessoal, reta y igual a x, vou fazer um esboço aqui, ó, de um gráfico para você ter uma noção. Ó. Se você tiver um plano cartesiano, ficou torto. Se você tiver um plano cartesiano assim, ó, o eixo x, eixo y. A reta y igual a x é a reta que divide ao meio os quadrantes ímpares. Então, ela passaria aqui assim, ó, dividiria bem ao meio, bem certinho, tá? Então, aqui, ó, ia ter um ângulo e esse outro ângulo aqui, ó, ia ser o mesmo tamanho. Perfeito? Basicamente, a reta y igual a x, ó, ela passa no ponto 1, 1, passa no ponto 2, 2 e passa no ponto 3, 3. Ela também passa no ponto 0, 0, passa no menos 1, menos 1 e passa no menos 2, menos 2. Ou seja, ela tem as coordenadas iguais, tá? Então, agora eu vou fazer a reta. Quando que uma reta é tangente a uma circunferência? Uma reta é tangente a uma circunferência quando pega em um único ponto. Se pegasse um único ponto, ela seria tangente. Mas pelo desenho, ela está pegando em 2 pontos. Então, eu imagino que isso aqui seja falso. Gente, só que nós não podemos garantir as coisas pelos desenhos, tá? Pelos desenhos a gente observa para depois fazer conta. Por quê? Porque se o meu desenho estiver fora de escala, ele pode me gerar um erro. O que é que eu vou fazer? Ó, esse ponto só pertence à circunferência e com isso nós teríamos 2 intersecções se a distância desse ponto até o centro da circunferência foi igual ao raio, ou seja, medir 5 unidades. Só que se você fechar um triângulo retângulo aqui, ó, fechou um triângulo retângulo, beleza? Você vai observar o seguinte, que esse cateto, ó, é 1, 2, 3, 4. Esse cateto é 4. Esse outro cateto é 1, 2, 3. Então, esse triângulo aqui, novamente, forma uma terna pitagórica. Então, a hipotenusa tem que ser 5. Beleza? Se a hipotenusa é 5, quer dizer que tanto um ponto como o outro pertence à circunferência. Porque a definição de circunferência é o seguinte. Uma circunferência é formada por todos os pontos que distam raio unidades do seu centro. 5 e 5. Então, isso aqui também é falso. Aquela reta não é tangente. Falso. E vamos para o último. A circunferência C2, que é a pequena, é interna à circunferência C1, ou seja, ela está aqui dentro? Sim, ela está dentro da outra. Beleza? Se ela está dentro da outra, então eu vou vir aqui falar que ela é interna, isso é verdadeiro. E com isso eu tenho que o meu gabarito é formado pelos 16 e pelo 4, ou seja, 20. Beleza? Agora vamos lá verificar se isso aí é verdadeiro. Pessoal, nós estamos resolvendo a questão 15. Então, o gabarito deu 20, certo somente a 0,4 e a 16. Beleza? Então, isso aqui está correto. Finalizamos mais um exercício. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!